Boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal. Como que vocês estão? É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui no nosso Debate Pronto. Tudo bem, Marinho? Como é que você está? Tudo bem, Chumi? Tudo bem, pessoal de casa? Estou bem. Semana conturbada, mas estou muito bem. Que bom, né? Queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui com a gente. Pedir para vocês curtirem a nossa página, compartilharem o nosso conteúdo, mandar a sua mensagem de apoio, de reclamação, denúncia aí pelas nossas mídias sociais. Estamos sempre abertos para ouvi-los e para trabalhar com vocês aí ao longo dessa nossa programação. Queria já também lembrar vocês que nós temos uma promoção, né, Marinha? Pessoal do Zé da Breja estão lá nas nossas mídias sociais. Como é que você faz para concorrer? Vocês estão vendo aí também a imagem, ó. Você tem que curtir a publicação, essa publicação do Zé da Breja, e marcar 3 amigos e compartilhar no Stories, tá? Curtir o nosso Instagram, do Debate Pronto, @odebatepronto, o Instagram do Zé da Breja. Dá uma moral para ele lá também, entra no YouTube do Zé da Breja e curte lá. E você está concorrendo a, então, 2 kits aí, um kit de cervejas artesanais, cervejas gourmet, muito legais, que nós vamos sortear no dia 30 de abril. Então você tem aí o mês inteiro para concorrer e para fazer essa curtida aí, beleza? Marinho, quer dar um oi para alguém especial aí? Um abraço? Não, vamos agradecendo já o pessoal que está entrando aqui, tanto no Face quanto no YouTube. Então, um abraço aqui para Simone Steck, para o Wagner Fabro, o Antônio Toso, o Maurício Polakovski, a Andréa Soares e mais o pessoal que está chegando aí, cara. Bom, e como a gente é aqui também um programa que tenta elevar o nível do debate, né, Marinho, e trazer cultura para a população, o Marinho trouxe para nós aí, a gente vai trazer, né, Marinho, dicas culturais, literárias, para que a gente conheça mais sobre a nossa cidade, o nosso município e, eventualmente, o nosso país, né? Bom, gente, é uma campanha que nós estamos fazendo pelo Debate Pronto, em todo o programa, de nós trazermos uma obra, um livro, de um escritor ou de São José ou falando da cidade de São José dos Pinhais preferencialmente. Então, cada programa nosso nós vamos falar de um livro diferente, ou nós vamos trazer uma dica de leitura de um livro diferente. E esse agora, para iniciar, nós não poderíamos fugir de uma das maiores historiadoras de São José dos Pinhais, viva, que é a Maria Angélica Maroc. Ela sabe tudo de São José dos Pinhais, ela tem uma série de obras, esse não vai ser somente o primeiro, outros livros virão, porque ela tem uma série de livros falando de São José, mas a nossa dica de hoje é um livro para quem gosta da cultura e da história de São José dos Pinhais, que é Imigrantes 1870 a 1950, os europeus em São José dos Pinhais. Esse livro aqui eu ganhei da Maria Angélica e eu sempre vou buscar informações de São José aqui. Se você é escritor em São José dos Pinhais ou tem alguma obra que fale de São José dos Pinhais, mande para que a gente possa apresentar aqui. Maravilha! Bom, você falou, né, Marinho, que nós temos muitos assuntos interessantes hoje. Na verdade, vamos falar hoje um programa voltado bastante à área econômica. Vamos discutir bastante a economia. O pessoal deve ter visto nas nossas mídias sociais com a participação do Christian Bant, que nós já vamos anunciar aqui. Christian Bant, um renomado pesquisador e um renomado profissional na área econômica, conhecedor profundo das questões econômicas de São José dos Pinhais, daqui de São José dos Pinhais, e vai falar com a gente hoje. Mas antes, nós precisamos falar de algumas coisas que aconteceram, né, Marinho, nessa semana aí, porque eu não sei por onde que você quer começar, mas foram muitas questões, né, desde falas do presidente, a instalação da CPI. Acho que eu vou começar falando da CPI. Vamos começar porque teve uma discussão, o pessoal de casa está sabendo, né? Instala a CPI, não instala a CPI, o pessoal do Senado, os senadores conseguiram lá as assinaturas necessárias, os requisitos formais, mas o presidente estava não querendo muito para não criar como que eu posso dizer, um mal-estar com o presidente, né? Aí foram até o Supremo Tribunal Federal, se não me engano foi o Barroso, né, o ministro, que ordenou, não, se está tudo certo com os requisitos, tem que instalar a CPI e ela vai começar a funcionar. E teve o esquema da ligação com o Cajuru também, né, que é do presidente com o Cajuru. Mas enfim, o que você acha dessa CPI, Marinho? Bom, Schumacher, os amigos de casa, primeiro, né, todo mundo fala que, mas CPI vai terminar em pizza. Eu até coloco isso muito em sala de aula. A CPI foi montada para terminar em pizza. Gente, esqueça.
de você achar que o presidente da República vai sofrer o processo de impeachment em razão de uma CPI. Esqueça que ele vai ser preso ou as pessoas envolvidas que deixaram a desejar na pandemia do Covid vão ser presos. Esqueça, isso esqueça. A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito que ela tem como objetivo fazer o julgamento político, né, no caso do presidente e também de outras pessoas envolvidas. Então, assim, não vai finalizar com prisão nem nada. Depois de ser feito um relatório, esse relatório daí sim, caso haja indícios de punibilidade ou de culpabilidade, eles são encaminhados aí para os representantes do Ministério Público Federal para que, ou a Advocacia Geral, dependendo da situação, ou o Procurador-Geral da República, para que ele verifique se tem indícios ali para abertura de algum processo de responsabilidade. Agora, vai terminar em pizza. Na minha opinião, não é o momento de se abrir uma CPI, não vai resultar em nada, isso daí tem interesses meramente políticos, né? Primeiro que já começaram a utilizar de algumas artimanhas, eles querem fazer não somente a análise da responsabilidade do presidente da República, mas já colocaram governadores e prefeitos. Imagine, são 5 mil municípios no país, são 27 estados, né? Mais Distrito Federal, com o Distrito Federal. E depois mais o presidente da República. Você acha que uma CPI dessa vai finalizar nesse século? Né? Duvido, né? Então, mas está lá, está aberta, está instalada e vamos ver o que acontece. É um instrumento de pressão, na verdade, né? Instrumento de pressão política que, assim como o próprio impeachment, os pedidos de impeachment lá engavetados fazem uma pressão da Câmara contra o presidente, o Senado criou agora mais essa CPI para tratar. Um capital político, né? Fazer uma pressão. Eu confesso também que acho até louvável o espírito da CPI, o instituto assim, teórico da CPI, mas na prática, infelizmente, não sei se vai resultar em nada. E só um detalhe, porque uma crítica muito grande à CPI, principalmente dos bolsonaristas, né? E aqui a gente não é nem a favor nem contra, a gente aqui é para trazer e dissecar a situação. Muitos falavam da interferência do Supremo Tribunal Federal no poder executivo e no poder legislativo, né? Principalmente no poder legislativo, onde que corre a CPI. Mentira! Porque assim, o que aconteceu foi que o presidente do Senado o Pacheco sentou em cima do pedido de abertura da CPI, e aí os senadores responsáveis pela distribuição foram até o STF e falaram: olha, nós atingimos os requisitos para abertura. O presidente do Senado tem que obrigatoriamente abrir, e ele não está abrindo. E aí o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, pegou e falou bem assim: abra-se. Então não é interferência nenhuma. Nenhuma. Diferente seria se tivesse, por exemplo, uma ordem do STF para o Arthur Lira abrir o impeachment, porque aí sim, é uma prerrogativa exclusiva do presidente da Câmara, né? Abertura de impeachment. Aí seria um ativismo judicial, que na verdade existe também para lá de meta esse ativismo judicial, mas nesse caso em específico não é. É que o pessoal adora fazer uma polêmica e jogar para a torcida, né? Como o próprio presidente fez também agora, né? Nessa última vez, você estava comentando comigo, foi na quarta-feira, né? E eu não vi, cara, não vi isso que ele falou. Porque ele fala tanta coisa que eu já nem sei mais. A gente acha assim, ou é um descuido dele de fala, ou talvez seja o temperamento dele de falar determinadas situações, ou ele planta divergências para tirar proveito disso, né? E teve na quarta-feira uma fala dele ali no puxadinho. Bom, já que ele está acostumado São José dos Pinhais com puxadinho, ali no puxadinho da saída do Palácio da Alvorada, ele se para e fala uma porcaria, né? E daí tem um lá, o pessoal fica lá. Ele dá bom dia, o pessoal começa a chorar de emoção já. Coisa de louco. E daí ele falou? O que ele pegou e falou, que até o Correio de Notícias, Correio do Povo, ele trouxe essa matéria aqui na quarta-feira e ele falou o seguinte: ó a declaração do presidente da República. O Brasil está no limite. O pessoal fala que eu devo tomar providências. Eu estou aguardando o povo dar uma sinalização. Porque a fome, a miséria e o desemprego estão aí. Não vê quem não quer. E aí continua nessa reportagem aqui, ó. Disse o presidente nessa manhã, quarta-feira, durante o encontro com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. Bolsonaro disse em parte de sua conversa com apoiadores que alguns pedem providências imediatas e reforçou que fará o que o povo quiser que ele faça. Primeiro,
deixa nas entrelinhas e gera uma temeridade muito grande. O povo, ele vai pela paixão, quando os governantes eles têm que ir pela razão. O povo, claro que vai querer interferência no STF, vai querer fechamento do Congresso Nacional, vai querer um monte de atitude, gente, que é inconstitucional, rasgando a Constituição. Mas isso é paixão, como paixão tem de torcedor de clube de futebol. Então, assim, o presidente ele não pode jogar essa bola para o povo. Por quê? Porque pode ser esse de alguns, muitas vezes desconhecidos, ou não levando em consideração as consequências de um ato desse. E ele está falando o quê? Se por acaso o povo quiser que haja uma ditadura, ele vai ser ditador? E é triste isso, porque o pessoal vai lembrar da campanha, né? Muito se falou sobre comunismo e o Brasil vai virar uma Venezuela. Quais são os líderes que fazem esse tipo de jogada para a torcida? O Maduro, o falecido Chávez, o Morales lá da Bolívia, enfim, esses ditadores de esquerda ou de direita fazem esse tipo de discurso. O que o povo quiser eu faço, esse ufanismo, né? Isso não leva a nada. Assim como uma CPI vai criar bagunça, lá uma fumaça não vai levar a nada. Esse tipo de discurso também só serve, na verdade serve para o Bolsonaro para manter aquele pessoal mais fervoroso ativo ali, né? Esse era um discurso que em alguns momentos até o Lula utilizou, todo, né? Sim. E que assim, em razão do populismo, né? Aqueles governos populistas que existem muito na América Latina, mas que não dão resultado efetivo, né? Bom, era isso que eu... Sim, vamos aproveitar então, já que ele falou sobre isso, né? E tem essa questão toda da CPI, tem também, eu não sei se os amigos viram, o Marinho com certeza ficou sabendo, que a OAB, naquela participação como um órgão de pressão social, né, fizeram uma comissão para investigar, enfim, para dar um parecer. Lógico que isso não tem nenhuma influência criminal, não é nenhuma denúncia pronta, positiva nesse sentido, mas é um parecer que a OAB, como instituição representante dos advogados, junto com o Miguel Reale, que foi um dos signatários do pedido de impeachment, né, da presidente Dilma Rousseff na época, com o ministro Aires Brito, do STF, ex-ministro Aires Brito, que já deve ter uns 120 anos, mais ou menos, o Aires Brito, né? Não, ele é um pouco mais novo do que o Sarney. O Sarney está com 137 anos. Ah, ele é contemporâneo, né? Contemporâneo do Sarney. E chegaram à conclusão de que sim, o presidente cometeu aí alguns crimes de responsabilidade que não tem nada a ver com crimes comuns, né, Maria? Não sei se você podia explicar para nós essa diferença aí. O que é o crime de responsabilidade e crime comum? Mas enfim, a OAB chegou nesse parecer, agora vai mandar aí para as instituições competentes que façam, que tomem as medidas cabíveis, né? Verdade. É mais uma fundamentação, né? Agora, eu continuo com a opinião. A CPI não vai dar resultado nenhum, vai gerar mais instabilidades, vão utilizar a CPI como palanque, ou seja, eu não vejo resultado prático, né? Não vejo nenhum resultado prático. Então, mas tem o seu poder investigatório, vamos aguardar. E a gente já está perdendo tanto tempo, né? Desde do próprio... Não que não tenha sido necessário, né? Os impeachment, enfim, da presidente Dilma Rousseff, ninguém aguentava mais aquela situação, mas daí veio o Temer, agora veio o Bolsonaro, daí veio a pandemia, né? Agora acharam até OVNI, você viu essa do extraterrestre, você viu ou não? É só o que estava faltando mesmo, uma imagem divulgada do Pentágono dos Estados Unidos, OVNIs apareceram e o Pentágono, é verdade, é só o que falta mesmo, né? Agora apareceu o extraterrestre aí para fechar com chave de ouro. E São José, como é que foi a nossa semana em São José? Cara, São José teve a questão da greve dos ônibus, né? O que aconteceu? Esse daí movimentou... São José dos Pinhais, uma greve numa das empresas cessionárias aí do transporte coletivo de São José dos Pinhais. E assim, Schumacher e amigos, não foi algo da noite para o dia. Não, esse caso já vinha sendo contado há muito tempo. Tanto que se os senhores olharem lá nos nossos arquivos das redes sociais, do YouTube, do Facebook, os senhores verão que nós fizemos 2 programas trazendo primeiro a contextualização e a problemática do transporte coletivo e no outro trazendo possíveis soluções para o transporte coletivo. Então isso foi há um mês atrás que nós já tínhamos esse problema. E mesmo assim, a prefeitura mais uma vez trabalhou na sua campanha e tinha sua proposta
em cima do diálogo, de sentar, de conversar, de resolver, não sentou, não conversou e não resolveu nada. E quem foi impactado com isso? A população. Fora do momento de lockdown, fora o momento de distanciamento social, de uma hora para outra a população se viu sem o transporte coletivo em razão de uma discussão, uma queda de braço entre empresas de transporte coletivo e prefeitura. E a prefeitura, ao invés de imediatamente sentar, tentar resolver a situação, o que ela faz? Ela busca o caminho mais rápido, que é a justiça. Onde a gente sabe muito bem que um processo judicial demora 5, 10 anos. Esse é o caminho mais rápido? Não, eu acho que ela acredita, porque ao invés dela sentar e negociar e encerrar essa greve ou verificar o que estava acontecendo o mais rápido possível, ela judicializou. E a judicialização, gente, não é o caminho necessário. E sabe quem está falando isso? Eu, o Schumacher, que eu estou há 26 anos no direito. Você está há quanto tempo advogando? 15 anos. 15 anos. Então a gente sabe muito bem que o judiciário ele é muito lento em razão do quantitativo de processos existentes. Sem falar que você terceiriza, né? Você joga para o juiz, você terceiriza a decisão, quando seria muito mais fácil. Estamos falando da prefeitura e de empresas. Os empresários de transporte falaram com a gente, o pessoal se mostrou aberto, interessado em resolver a situação, era só conversar. Mas parece que não. Se bem que vamos ver se vai mudar essa situação, né? Porque quando a gente falou aqui dos 100 dias, o pessoal se coçou e mostrou também, né? A questão dos 100 dias. Passaram né? até uma mensagem falando se o Debate Pronto é o meio de comunicação da prefeitura. Ah, não. Por quê? Não. Porque nem se a prefeitura quiser pagar, a gente não vai aceitar. Não vai. Porque assim, a gente comenta algo na sexta-feira, no final de semana já aparece a resolução daquilo. Então, que bom que a prefeita também assiste. Prefeita Nina, um grande abraço para você. Continue aí assistindo o nosso programa e também nos ouvindo, porque a gente quer justamente o bem para São José dos Pinhais. Ah, ela curtiu minha publicação, você viu? Vou mandar para produção, vou mandar aquele print lá. Olha só, tá mostrando na tela aí, ó, prefeita. Tamo junto. Não, isso quer dizer o seguinte, que a gente acompanha também e a gente valoriza os atos bons. Claro, com certeza. Aqui ela sabe, todo mundo sabe lá que a gente não quer apenas polemizar, a gente quer ajudar a resolver os problemas. Eu quero mandar um abraço aqui, Marinho, pro Zé, já falei do Zé da Breja, mandar um abraço para ele, pro Sigmar, pro pessoal do financeiro da FAI. Conhece a FAI, Marinho? Conhece? O pessoal do financeiro, as meninas da recepção, o pessoal do NPJ que trabalha comigo lá, a Cláudia, a Jennifer, a Tatiana, o seu Miguel. Seu Miguel, a empresa do seu Miguel, por que vocês não estão patrocinando a gente aqui, sabe o Miguel Moissa? Tinha que patrocinar o Debate Pronto, seu Miguel. Um abraço pro senhor. Sigmar, já falei, Heitor, enfim, todo mundo que está acompanhando a gente. Deixa eu só falar aqui então da Valesca. A Valesca e o Josimar são do grupo de apoio à adoção, do Grupo Romã, e aproveitando, mando um abraço para todos do Grupo Romã. A Dirce, Patrícia Dantas. A Patrícia está fazendo um trabalho muito bacana na Associação dos Moradores lá da região dela, muito legal. A Vera Rosa, Vera, obrigado, um grande abraço. Tem aqui Leonardo Razeira, Cobrem, nosso amigo Cobrem, que é do... Quem que é o Cobrem? O Cobrem, ele é um colega afiliado do Novo, do Partido Novo, sempre comentou as redes sociais, aí muito bacana. Débora Chimin, Tom Rodrigues também, batalhador aí de trazer a vontade do povo. E mais alguns colegas aqui que daí a gente vai falando. Eu queria pedir para a nossa querida produção colocar aí também uma arte do projeto Paz e Bem, que é um projeto que está ajudando as famílias. Ele é vinculado aí pelos alunos da FAI e ele está unindo pessoas, né, que estão precisando de ajuda com pessoas que podem ajudar. Então, você que está vendo essa imagem, entra em contato com esse pessoal que tem uma série de atitudes, uma série de ações que eles estão fazendo aí em prol da comunidade. E também, se você quiser saber mais, é só mandar um direct para a gente aí. Manda também sua campanha, estou ajudando tal situação, estou ajudando tal comunidade, fulano de tal está precisando de ajuda. Manda para a gente que a gente faz a nossa parte aí. Vamos chamar o nosso entrevistado? Hoje, não, e até a situação, a gente, o Debate Pronto, ele trabalha alguns detalhes no que diz respeito ao direito, por isso que a gente traz algumas informações técnicas com relação a isso. A gente fala sobre a política local, estadual e federal, mas também um dos temas é a economia, que é justamente o motivo pelo qual a gente está dedicando esse programa
aos aspectos econômicos de São José dos Pinhais, e por isso que nós fomos buscar uma das pessoas com maior conhecimento, na minha opinião, sobre economia e sobre São José dos Pinhais, até porque não é somente profissão, mas ele tem formação acadêmica, e você vai ler o currículo dele com mestrado, com doutorado, e teve também participações políticas aí que eu acho que é interessante, que é o Christian Bundet. O Christian Bundet, eu vou ler parte do currículo dele, porque senão faltariam filmes e tempo, dias para falar. Mas além de todas essas especializações, doutorando que ele trabalhou bastante também com relação na verdade foi secretário municipal de Cultura e secretário municipal da Indústria e Comércio, Turismo de São José dos Pinhais, foi diretor-geral na Câmara dos Vereadores de São José dos Pinhais e atualmente é pró-reitor acadêmico do Centro Universitário Santa Cruz de Curitiba. Eu fui aluno do Santa Cruz na época que o Santa Cruz tinha colégio, né? Hoje não tem mais, é só universidade. Também é membro da diretoria executiva da Associação Comercial e Industrial de São José dos Pinhais, diretor executivo suplente da Sociedade de Garantia de Crédito Garantisul e, enfim, Christian Frederico da Cunha Bundet, é um prazer estar com você aqui. Quer fazer a primeira pergunta para ele, Marinho? Gostaria. Christian, então já que nós estamos falando em economia, uma das grandes perguntas que a gente tem é a seguinte, na área do turismo rural, né? Como que está São José dos Pinhais? E o que pode ser feito na nossa cidade para o nosso turismo? Marinho, essa área do turismo rural eu particularmente acredito como sendo a primeira vocação de São José, vocação turística, né? Ela tem uma ligação forte com a raiz do município, com a raiz cultural do município, né? As nossas etnias, que foram os nossos primeiros habitantes de um tempo mais recente, né? Então eu acredito que nós temos um caminho ainda a percorrer, mas muita coisa já foi feita. Nós temos um destino praticamente consolidado, que é o Caminho do Vinho e a Colônia Murici, que estão ali um ao lado do outro. O Caminho do Vinho tem já uma longa data de trabalho aí, desde um pouquinho antes de 2000, tenho a impressão que já é trabalhado aquele destino. A prefeitura já destinou bastante atividade para lá, os produtores já melhoraram, se capacitaram, hoje tem negócios, né? Alguns deles vivem exclusivamente disso, e antigamente não era assim, eles eram produtores rurais e os locais ali serviam a produção, literalmente, né? Produção de alimentos, e isso acabou então mudando um pouco de figura. Ao espelho, obviamente com as melhorias necessárias e as oportunidades que surgiram, né? A Colônia Murici também se desenvolveu nessa linha, com várias atividades parecidas. A colônia do outro lado aqui, quase me foge o nome agora, estou me lembrando da pessoa do Zanqueta, Campina do Taquaral, né? Também fez um movimento há menos tempo, né? Mas certamente aproveitou da experiência do Caminho do Vinho e conseguiu avançar rápido, né? Também se estruturou, mas ainda lá carece toda uma situação de sinalização, acessos, ainda que não está bom como é bom no Caminho do Vinho. Por incrível que pareça, é bom. Algumas pessoas podem achar que não está 100%, mas realmente não está 100%, mas está mais perto do 100% no Caminho do Vinho, aqui na Campina do Taquaral. Então a prefeitura já tem essa expertise, os produtores já têm essa expertise de como fazer os circuitos, né? E isso leva tempo, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, não é numa gestão de um prefeito ou de uma prefeita, não é a vontade de um, são muitos, né? E os produtores, cada um tem o seu ritmo, então a colônia inteira, ou o local inteiro, a localidade, até ela ficar estruturada, demora um pouco. Mas eu queria chamar a atenção para uma outra vertente de turismo que eu acho que nós precisamos melhorar bastante, que é a questão do turismo de natureza. Esse turismo periurbano que é praticado aqui no Caminho do Vinho, Campina do Taquaral, Murici, enfim, estruturou-se. Ele é de fácil adesão, porque é o day use, né? A pessoa vai, passa o dia e volta. Está próximo da capital, que é a maior emissora aqui da nossa região de turistas. Mas o turismo de natureza, essa tipificação de turismo, ele é um pouquinho diferente. Normalmente os naturistas gostam de dormir, gostam de passar a noite, então se aproxima mais do conceito de turismo mesmo. E obviamente acaba deixando mais renda no local, acaba ocupando mais as pessoas, assim por diante. Então ele é tão bom quanto o outro.
Mas nós temos alguns locais no município, em especial lá embaixo, no Castelhanos, temos um local maravilhoso para isso. E acredito que o município deveria voltar os olhos para lá, capacitar um pouco mais aquela população. Já foi feito um trabalho aí em várias gestões, foi criada a Cooperativa da Banana, Cocastel, que funciona bem e tem já uma atividade consolidada, digamos assim, já está estruturado. Acho que agora o passo devia ser realmente a exploração ou a criação de infraestrutura de turismo. Temos algumas iniciativas ali no pessoal ali do Parque Estadual, que foi criado recentemente, né, o Parque Estadual eu estou quase esquecido hoje, do Castelhanos, né? Lá naquela localidade, então, tem alguns sítios também que estão explorando bem essa questão da natureza. Eu acredito que logo nós vamos começar a ter boas surpresas e pacotes mais estruturados que já existem. Você pegar a Eco Guaricana e outras atividades que estão acontecendo ali, o Marcos, principalmente da Eco Guaricana, é bastante líder nessa função, mas eu acredito que nós tenhamos daqui a pouco um movimento um pouco maior lá para baixo. E acredito que lá é o nosso caminho neste momento, né? Fazer o uso daquele parque, daquela unidade de conservação que foi criada há pouco tempo, se apropriar daquilo enquanto município, trazer a sede para cá, fazer um esforço nessa linha. E temos uma outra atividade que vem se desenhando há muitos anos já, que nós precisamos prestar bastante atenção, que é a barragem do Miringuava. Vai trazer um turismo diferente, um tipo de turista diferente. E as atividades que vão poder acontecer no entorno da barragem, vinculadas aí à produção agroecológica, isso tudo São José precisa prestar muita atenção, porque a produção agroecológica hoje é considerada a melhor produção agrícola. Nós vamos forçosamente ter que fazê-la no entorno da barragem. Já temos aí um direcionamento forte do Sebrae e da Fundação Boticário e vários outros parceiros aí, São José Prospera, a Fundação a Renault, o Instituto Renault e várias outras empresas do município já estão investindo. Existe um fundo consolidado, salvo o melhor juízo, começou com 700 mil, já estamos em mais de 1 milhão, para fazer a capacitação daquele pessoal lá, do entorno, né, do rio, da barragem. Porque essas instituições já perceberam que essa é uma atividade que carece de muito cuidado, de ser bem feita, porque ela vai acabar constituindo uma nova atividade turística e ao mesmo tempo é um lugar importante de produção de água limpa para nós. Então precisamos organizar esses produtores para que a produção agrícola aconteça bem e o turismo aconteça bem, de modo a não prejudicar a água. Então acho que são essas duas linhas consolidadas, a questão do turismo rural. Agora o turismo de natureza precisa ganhar um pouco de atenção, especialmente lá no Castelhanos e no entorno aí da barragem do Miringuava. E já temos entes trabalhando, então acho isso mais legal ainda. As organizações não governamentais acabam sendo mais rápidas aí que a prefeitura, né? E o governo do estado, enfim. Maravilha! Posso fazer uma pergunta para ele então, Maninho, agora também? Pode. Então vamos lá. Muito se fala, Christian, sobre o turismo de saúde, né? Mas São José dos Pinhais está preparado para esse tipo para fomentar esse tipo de turismo? Seria possível gerar condições para a vinda de mais hospitais ou facilitar o incentivo, ou melhor, incentivar a iniciativa privada para atuar nessa área com relação ao turismo de saúde em São José dos Pinhais? Olha, Schumacher, esse tema da saúde é um tema sempre politizado, né? Agora então nem se fala, mas realmente ele é visto como um elemento de desenvolvimento econômico, social. Eu gosto mais de olhar ele por esse lado. A nossa cidade infelizmente não está pronta nem preparada para tal atividade. Isso não estamos na estaca zero, né? Mas ao mesmo tempo estamos um pouco longe dessa situação. Por que eu estou dizendo isso? Nós não temos uma legislação robusta, né? E nenhum movimento e uma vontade demonstrada, pelo menos, da nossa classe política e empresarial, para que isso aconteça. Tivemos várias especulações, aí, principalmente durante as campanhas, né? Veio o hospital A, o hospital B, mas veja, que legislação que foi criada para fazer a base dessa vinda, né? Temos algum incentivo, alguma possibilidade de participação da nossa prefeitura? Isso é uma coisa que precisa ficar muito clara, né? Nossa prefeitura pode participar. Talvez o Dr. Marinho, como advogado, possa avançar um pouco mais nesse tema, mas como o nosso município já fomentou em algum momento a criação
ou a instalação dessas montadoras aqui, poderíamos fazer isso por esse segmento de saúde, sem nenhum problema. Mas enfim, então o município não demonstrou claramente, não temos políticas claras, objetivas e visíveis, né, principalmente, para atrair esses empreendedores. Por outro lado, a gente precisa dizer que socialmente isso seria muito legal, se nós tivéssemos uma boa estrutura de saúde no município, facilitaria a nossa vida enquanto cidadão e ao mesmo tempo atrairia tipo de mão de obra mais qualificada, né, que o trabalhador da indústria, por exemplo. Então aí, quando você fala em saúde, nós estamos falando de enfermeira, médico, radiologista, pessoas que têm um grau de ensino um pouco maior, pessoas que têm uma renda um pouco maior, que vão consumir mais, que vão morar em lugares um pouco de melhor qualidade e assim por diante. Tudo isso carrega a nossa cidade, então, de uma condição econômica melhor. Então é preciso olhar esse setor dessa maneira também, né? Mas eu posso te dizer e garantir que nós não estamos prontos, né? Nem o governo local, estadual, e a classe empresarial já fez alguns movimentos, mas ainda também não consistentes por falta desse apoio político. Mas penso que é algo relevantíssimo. Teríamos provavelmente no futuro uma universidade que trabalhasse esses cursos, que hoje as universidades instaladas aqui na cidade não tem esses cursos na área de saúde, né? Teremos então um reforço desse tipo de ensino, né, de educação, ao mesmo tempo ligado à estrutura de saúde que temos. Existe na prefeitura uma escola de saúde, mas ela é incipiente e atende às necessidades do hospital e algumas outras da nossa rede pública local. Mas ela não é voltada para geração de muitos profissionais, assim como seria se tivéssemos bastantes oportunidades aqui de trabalho no local. Então eu penso que o município não está pronto, mas é uma área bela para ser encarada. Isso não é um programa de um governo, né? É um programa de vários. É um programa de cidade, né? Não de governo. Cristiano, esses dias atrás eu estava conversando contigo sobre uma situação que me chamou muita atenção e é por isso que eu gostaria de fazer uma pergunta para você nesse sentido. A linha ou a cadeia de produção de cosmético em São José dos Pinhais, Schumacher, sabia? Não sabia. Que São José dos Pinhais é uma grande produtora. Aqui nós temos a instalação do Boticário, nós temos várias empresas que trabalham a linha da produção do cosmético, a linha química, né? E assim, me fale um pouco, parece que você tem um estudo sobre isso, me fale um pouco sobre o cosmético e todo esse trabalho em São José dos Pinhais, ou essa vocação que alguns falam, essa produção aí em São José dos Pinhais. Legal tocar nesse assunto, cara. A indústria química para o município é uma indústria que vem crescendo nos últimos anos. Espero que ela esteja no radar da prefeitura para ser bem cuidada, né? Ela é uma indústria importante. Ela trabalha com um tipo de produto elaborado, geralmente, né? Porque os compostos químicos, orgânicos, enfim, né? Acabam requerendo mão de obra um pouco mais especializada, requerendo algum tipo de pesquisa que pode ser realizada aqui ou fora, mas geralmente uma mão de obra um pouco mais elaborada. E um processo produtivo também mais elaborado, mais cuidadoso, porque geralmente o impacto que isso pode causar no meio ambiente é grande. Então, assim, temos uma indústria símbolo aqui da cidade, que está surfando a crista da onda muito bem, a gestão muito afinada, né, com o momento, com a hora, vamos dizer assim, de hoje, que é o Boticário. O Grupo Boticário, então, cresceu, se estruturou de uma maneira muito bacana. Está numa indústria de bem-estar, de beleza, bastante, hoje, muito pujante, né? É uma das indústrias que cresce apesar de toda a crise. E símbolo, então, para nós. Mas tem uma outra indústria em São José, que é a indústria química, de químicos para outras atividades, que também é grande, cresceu. Temos 3, 4 empresas grandes no município. E, obviamente, outras menores que gravitam no entorno, estão na cadeia delas, né? Então, é algo que temos na cidade e tenho certeza que hoje já deve estar aí 6, 7% do PIB está vinculado a essas empresas aí, que trabalham com químicos, inclusive o Boticário, tá? Às vezes a gente fala químico, o pessoal não associa muito ao Boticário, mas tem uma ligação intrínseca, né? Atividade intrínseca, tá? Químicos e perfumarias. Então, assim, é fundamental o município ter atenção a essa atividade. Pegar essas empresas, elas são estruturadas, né? O Boticário tem uma ação muito boa aí na nossa região, outras também, mas na nossa região principalmente, que a gente tem mais enxerga.
mas as outras também podem ter. Vai do município e da sociedade civil organizada mexer com isso, né? Então, penso que é uma questão estratégica. Né, Mani? A gente aprende desde do colégio, né, que o melhor não é ser simplesmente um exportador de commodity, né, de matéria-prima. O país enriquece quando a cadeia produtiva ela se mantém aqui, né, desde a plantação até, enfim, o beneficiamento, aquela coisa toda. E um setor também que, vou fazer essa pergunta para o Christian, que é muito importante aqui para o nosso município, é a questão automotiva, né? Até quando eu chego toda vez para a FAI, assim, tem um outdoor de uma loja de carro, que eu não vou lembrar o nome, também não vou falar o nome porque ainda não está patrocinando a gente, mas caso patrocine, aí eu falo várias e várias vezes. Até tiro foto, vou lá no outdoor, enfim. É esse outdoor aqui. Esse outdoor aqui, daí eu vou lá fazer. É o maior polo de venda e comércio de veículos, né? E a pergunta é a seguinte, o que a gente pode falar sobre essa cadeia produtiva do setor automotivo e como que a gente pode fomentar a questão dos carros elétricos, enfim, os carros híbridos, essas novas tecnologias, até mesmo os carros autônomos, né? Autônomos ou autômanos, agora não sei, mas aqueles que não têm motorista. O que você pode falar para nós sobre isso? Já que nós, na pergunta aí que respondi antes, aí nós falamos da questão da vocação, do incentivo às montadoras que aconteceu no passado, né? Essa é uma questão interessante. São José tem um parque industrial voltado aí ao setor automobilístico muito forte, né? Alguns dizem que é o segundo, mas aí quando nós vamos olhar em valores, isso acaba ficando em terceiro até quarto, dependendo do ano. Mas assim, sem dúvida é inegável, a cidade criou essa linha econômica predominante, né? A partir de um incentivo do Estado lá em 1990 e alguma coisa. E ela hoje é muito presente na nossa atividade. Posso dizer, se eu não estou enganado, não lembro agora os números de cabeça, mas se eu não estou enganado, 60% do nosso PIB está ligado a essa atividade, tá? Seja na produção industrial, seja no serviço prestado a essa produção, a essa cadeia, né? Esse cluster automotivo. Então, assim, demais importante, mas ao mesmo tempo, nós estamos todos nós observando essa questão do carro elétrico, né? E essas marcas que aqui estão instaladas em São José, elas têm veículos elétricos, né? Então a pergunta é por que não estão sendo produzidos em São José, se nós já sabemos que os carros a combustão estão com os dias contados. Então essa é uma outra situação que eu vejo que a classe empresarial e a classe política está dormindo em cima, né? Dormindo em berço esplêndido, né? Para dizer assim. E precisamos criar algum laço, algum vínculo com essas montadoras para entender quando que esses carros vão ser produzidos aqui, né? Porque eles são o futuro. Não consigo enxergar aí 30, 40 anos à frente e nós continuando a produzir carros a combustão, a combustíveis fósseis, né? Não tem mais sentido isso, né? Já sabemos que isso não tem sentido, essa matriz já está esgotada praticamente, né? Apesar de toda a estrutura que há por trás dela. Mas ela uma hora vai acabar, né? E nós precisamos estar prontos para não sofrer durante essa transição. Acho que é algo fundamental, de fundamental importância. Bacana. E o Schumacher, até em razão até da resposta do Christian agora, e até também da tua pergunta, me surgiu aqui uma questão que eu acho que, Cris, se você puder nos responder, é bacana. São José dos Pinhais é uma cidade agrícola. É uma cidade que a extensão dela é muito grande, a área urbana está concentrada e nós temos um espaço territorial extremamente grande que até pelas etnias de São José dos Pinhais, italiano, ucraíno, polonês, tem uma vocação muito grande agrícola, né? Principalmente na produção de hortaliças. Um grande produtor, um dos maiores produtores do estado do Paraná. E essa é a agricultura familiar, o pequeno agricultor. Christian, você foi secretário de Indústria, Comércio e Turismo e você acompanhou isso de perto, né? Como que está São José, na tua visão de economista, como que está São José dos Pinhais com relação a essa atividade, a essa vocação que eu chamo de vocação agrícola, né? O que está sendo feito, o que pode ser movimentado mais, incentivado, e o que pode ser tratado desses nossos agricultores, né? E qual que é o resultado
disso daí? O que representa isso para São José dos Pinhais? Nosso município é um município bastante eclético, né? E na hora que nós falamos em PIB, participação, enfim, dos setores, é super difícil de você ter essa noção. Mas o PIB tem um mecanismo de cálculo, que nem sempre as pessoas entendem, né? Como é que ele é feito. Então, quando você olha o PIB pela oferta ou pela demanda, enfim, você pode ter essas duas classificações básicas, né? Mas também é bacana olhar a matriz de insumo-produto. Então, quando eu falo para vocês que 60% da economia do município está vinculada aí à cadeia automobilística, estou falando da matriz de insumo-produto, que é serviço, é indústria, a produção primária, enfim, tudo que está relacionado a essa fabricação de carros, peças, enfim, tudo que está ali naquela cadeia. Mas olhando o PIB por outro lado, então numa classificação mais tradicional, como o IBGE faz, por exemplo, de oferta ou demanda, nós podemos olhar o PIB local. O São José é muito conhecida pela produção olerícola, né, dos vegetais de maneira geral, da salada, né, eu gosto de falar da salada. Isso representa 2% do PIB de São José. O PIB de São José, 2018, acho que é a última divulgação, 24 bilhões, tá? 2% de 24 bilhões, estamos falando aí de 450, 500 milhões de reais, tá? É uma grana boa, né? Então, apesar de ser pouco, perto do PIB, é uma bela grana. Assim, 500 milhões é a receita acho que a maioria das cidades do país não tem essa receita no ano, tá? Então, que é só o que representa o nosso agronegócio aqui em São José. Não é um agronegócio extensivo, né? É um agronegócio voltado à produção de alimentos, que a gente já falou, né, sobre a questão da importância disso. Quando falamos em indústria, a nossa indústria deve estar aí, salvo o melhor juízo, aí, representando 40% do nosso PIB, 37%, 38%. Os serviços representando 37%, 38% e a indústria em torno de 26%, 25%. Tá? A distribuição diferente, né? E onde é que está? Se 36% é serviço, 20 e poucos é indústria, estamos falando em 50 e poucos, 2% é a agricultura e os outros 40%, 50%, o que são? 30% do PIB é praticamente imposto, não só em São José, em muitos lugares, né? E os outros 20% aí a gente destina para as atividades públicas, né? Salário do pessoal, atividade pública, literalmente. Então, de maneira geral é isso, a atividade predominante no nosso PIB é serviços, tá? Depois indústria e depois agricultura. Vamos excluir o imposto dessa conversa, que ele não é atividade, tá? Então, basicamente isso, assim que a nossa economia local está dividida mais ou menos assim. E acho importante também, Marinha, aproveitando aqui a sabedoria do nosso entrevistado, que eu particularmente tenho algumas dúvidas, tenho certeza que a população também tem muitas dúvidas, ou pode ter muitas dúvidas com relação a isso, para que ele nos explique quais são, né, os grandes setores econômicos de São José dos Pinhais, né? É o setor de serviços, quem são os grandes geradores de riqueza, né? É o setor de serviços, comércio, enfim, a lojinha, a ótica ali da 15, é a indústria, é a agricultura, enfim, e quanto cada setor deste representa no PIB de São José dos Pinhais, que são os grandes pagadores de impostos. Vamos voltar para essa questão de, quando falamos, né, em arrecadação municipal, ela não corresponde exatamente ao PIB. Aí nós vamos mais para a matriz de insumo-produto. Então, quando você perguntar, os cofres públicos arrecadam quanto com cada atividade? Então, assim, nós podemos dizer que a cadeia automobilística do município tranquilamente deve responder por um pouco mais da metade da arrecadação. Aí, o que é a arrecadação? A arrecadação municipal tem a ver com o ICMS, com os impostos federais que retornam para nós em parte, né, que a gente chama de Fundo de Participação dos Municípios. Então, existe um cálculo matemático chamado valor adicionado fiscal, né, que é daí que a gente acaba entendendo como é que funciona o retorno, a participação dos municípios nesses impostos que aqui são gerados. Então, o município de São José tem aí a cadeia automobilística voltada aí o VAF, então o valor adicionado fiscal municipal, um pouco mais da metade dela é relativo aí à cadeia automobilística. Por isso que eu digo que um pouco mais da metade da receita local, da prefeitura, ela corresponde aí um pouco mais da metade. Então vamos dizer que se a gente sumisse com as empresas automobilísticas daqui, provavelmente mais da metade da nossa arrecadação também sumiria, né?
Tá aí, Marinho. Christian Bant, quer fazer uma mensagem de agradecimento para ele? Christian, obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade, por o que a gente fala, emprestar o teu conhecimento aqui para o nosso programa Debate Pronto. Como você falou mesmo nos teus agradecimentos, esse espaço ele foi criado justamente para que a gente possa discutir e trazer informações de São José dos Pinhais e para São José dos Pinhais, né, Chumi? Então, cara, obrigado mesmo. Você tem um grande trabalho, você tem um grande conhecimento de São José dos Pinhais e eu gostaria de deixar aberto aí para as suas considerações. Bom, eu que quero agradecer a possibilidade de participar dessa discussão, né? Gostaria muito que as pessoas participassem, retrucassem as minhas colocações, para a gente poder discutir, né, em bom nível, né, essas colocações. A economia não é uma ciência exata, apesar de parecer, né? Então essas discussões sobre essas vocações e tudo, a gente está falando, no fundo estamos falando de economia, né? São José é uma cidade super bacana. Olha, conheço várias por aí nesse período de vida, de trabalho. Posso dizer que São José tem uma estrutura invejável, tanto na parte estrutural, na parte de poder público, muito legal. Temos carências, sim, parte cultural, saúde, educação não é tão ruim, mas poderia ser bem melhor. Isso é enfrentado com a participação da sociedade. Eu penso que isso também é um ponto fraco da nossa cidade. Na sociedade existem mecanismos já criados a partir da percepção desta fraqueza, né? Com incentivo aí do SEBRAE, a própria Prefeitura, a Câmara Municipal, a Associação Comercial, a OAB, enfim, vários entes participam dessas atividades, mas precisam ganhar engajamento para que a população fale abertamente e formalmente e oficialmente para o poder público qual é a sua vontade. Então, enquanto a população não participar, não tomar as rédeas dessa situação, e aí eu posso dizer que São José tem o São José Prospera, que é o Conselho de Desenvolvimento, mas todos os outros conselhos são importantes da mesma maneira. Enquanto a população não for lá, não participar de maneira séria, não expor a sua vontade, o município vai acabar sempre andando em caminhos aí relacionados à vontade de poucos, que são os nossos governantes. E isso é natural, não é culpa do governante. Não é que o governante é mau, é bom, é ruim, enfim, não é isso. Né? A questão é que quando não dizem para ele o que fazer, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que ele acha que é certo. Ele, o grupo, enfim, né? Então, a condição dada é essa. Então, a população precisa se apropriar da gestão do município. E esse é o recado que eu queria deixar por fim aqui. E este programa, essa atividade que nós estamos fazendo aqui agora, contribui muito com isso. Acho que as associações de bairro deviam fazer o mesmo exercício, sentar e discutir, o que você acha disso, o que você acha daquilo, por quê, né? Fazer as devidas justificativas, né? Trazer pessoas que tenham um pouco de estudo nessa área, um pouco de experiência nessas áreas de desenvolvimento social, econômico e ambiental, para que isso possa ficar um pouco mais aparente para os governantes e fazer chegar isso para os governantes, né? Para que eles enxerguem. Acho que é um caminho legal. Então, parabéns aí pelo debate pronto e fico sempre à disposição para discutir temas que estejam ao meu alcance. Bom, um abraço. Bom, obrigado, Christian. É um prazer imenso. Obrigado pela aula que você nos deu. Vou chamar o Marinho para fazer mais alguns agradecimentos, mas antes eu queria chamar a atenção para o pessoal aqui com a minha camiseta da nossa banda, Mosh Pizza WB. Não estou aqui só para fazer merchan da banda, tá? Não, Marinho. Estou aqui para homenagear o pessoal do Camisa Preta, o pessoal de todas as bandas aí que estão sem trabalhar. O único setor que não voltou nada, nunca, seja bandeira amarela, laranja, foi o setor musical, os eventos. Então, força, pessoal, isso aí vai passar em breve e conta com a gente aí para divulgação do trabalho de vocês. Eventualmente o pessoal está fazendo live, está pedindo aí ajuda, manda para a gente que a gente vai colaborar com vocês aí. Quer chamar uns agradecimentos aí, Marinho, por favor? Sim, queria agradecer aqui e mandar um grande abraço para o Acir Cardoso, Lenice, Clóvis Eiser, Elcio Crique, Raulino, abraço, Clair, Simone Leitão, Nádia, tá mandando um abraço também, Valdir Júnior, grande amigo de 500 anos aí mais ou menos. Desde o descobrimento? Desde o nascimento do... Cristo. Não, nascimento do Sarney. Nós estávamos presentes lá, então você vê como faz bastante tempo. O Bombardelli também, um grande abraço a vocês.
E, gente, só relembrando a situação, e aí para a frase final, de que a Associação Comercial, Conselho de Pastores, a Catedral Católica, o Roman, a FAI, várias outras entidades, clubes de Rotary, estão fazendo uma campanha em São José dos Pinhais de arrecadação de alimento, Schumacher. Nós já falamos isso no programa passado e já estão nas mídias sociais. Alimente o Amor é o nome da campanha. Então, se você puder contribuir, se você puder, entra lá na página Alimente o Amor, verifique os locais de entrega, como que você pode contribuir. Se você quiser entregar 1 litro de óleo, você pode. Se você quiser entregar uma cesta básica, pode. Se você quiser, não tenho tempo para fazer isso, tem como você mandar um Pix lá, prestação de contas, algo totalmente transparente. Eu gostaria de deixar aqui, em nome do Debate Pronto, os parabéns para todas essas entidades que, no momento de necessidade, eles não esperam a ação só da administração pública, eles fazem. Eu acho que isso é muito importante. Tem gente, pessoal, que está morrendo de fome e nós temos por obrigação de ajudar o nosso irmão, ajudar a pessoa que está ao nosso lado. Vamos colaborar. E fazendo aqui uma brincadeira tragicômica, né? Sabe quem que está precisando de ajuda também, Marinho? Está precisando de ajuda e doação? O ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio da STF, ele disse aqui, a magistratura é quase um voto pela pobreza. Vocês estão vendo a imagem dele aqui, vou mandar até com essa carinha aqui, porque é uma carinha de safado do ministro Marco Aurélio. Vai falar um negócio desse, gente. Voto de pobreza? Voto de pobreza. Escolhi a magistratura porque não sou apegado às coisas materiais. Escolher ser magistrado é um voto de pobreza. Pelo amor de Deus, né, ministro Marco Aurélio? O senhor recebe assim, fixo, R$39 mil. A gente sabe muito bem que são sem teto os magistrados. Recebe muitas vezes mais de 90, 100 pau por mês. E ainda sem contar o 13º penduricalho. O senhor vem falar uma desgraça dessa, ministro? Talvez até envergonhado. A campanha Alimente o Amor, talvez aí seja o primeiro a ser beneficiado com uma cesta básica. A Associação Comercial e Entidades vão encaminhar para o ministro Marco Aurélio uma cesta básica que será a primeira doação. Sem contar, a gente não vê essa elite do funcionalismo, procuradores, magistrados, fazendo uma campanha de arrecadação para comprar vacinação. O pessoal não propõe nada. Tem projetos lá na Câmara de redução dos salários, desses super salários, não andam por quê? Porque esses caras aqui fazem pressão para não andar. Quem quer reduzir o salário? Então... Não, mentira. Isso que você falou é uma inverdade. Até pelo seguinte, existe campanha assim, do alto escalão, principalmente do Judiciário e Ministério Público. Existe para compra de celulares, porque eles querem celular iPhone de ponta. Celular institucional. Eles queriam estar no grupo prioritário de vacinação. Então, assim, isso que você fala é uma inverdade. Eles fazem campanha assim. Em prol deles mesmos, né? Então, vamos sextar aqui, gente. Vamos tomar uma hoje à noite em homenagem a esse nosso querido Marco Aurélio, que pobrezinho, né? Marinho, até semana que vem, galera. Um abraço. Tamo junto.